fazer um pouquinho aqui sobre conjuntos, as propriedades de conjuntos e tal. A gente vai ver isso hoje, como que a gente pode representar um conjunto. Após isso, a gente vai ver relações de pertinência e inclusão. Outras é de subconjuntos, conjuntos da partes, operações, propriedades e conclusão, ok? Não vai ser muito extenso a aula, mas vai ser uma aula muito boa, uma forma de revisar. Introdução, vamos lá falar um pouquinho sobre conjuntos. E aí, como que a gente pode representar conjuntos? Bom, existem vários tipos de conjuntos, ok? É, vamos colocar aqui que A, o conjunto A, nesse caso, vai ser o conjunto das A, E, I, O e U, ok? Vamos começar aqui fazendo essa mini representação, uma representação bem didática, ok? E aí, vamos fazer outra forma de representar o conjunto, sendo que o conjunto A, vamos fazer um círculo aqui, e aí a gente escreve aqui todas as vogais. Também é outra forma de representar o conjunto, tá? Estou demonstrando só formas de representar conjuntos por enquanto, ok? N todos os números contáveis, E todos os números contáveis elemento oposto, Q os números contáveis com seus opostos juntos com suas frações, exatamente. Mas tem outra forma de a gente representar esse conjunto aqui das vogais, sendo que A pode ser um valor x qualquer, tal que x é vogal, ok? Como assim? Vamos lá. Esse tracinho aqui que eu escrevi se chama tal que. O x é a variável, ok? E aí, a x desse lado também é variável. Por que cada um tem seu nome? Tipo, natural é nomeado de natural, porque racional, racional. É porque o natural é uma quantidade de número, o racional é outra quantidade, os irracionais são outras quantidades, e e tem o outro que eu esqueci agora, que é os números inteiros. Também são outro tipo de quantidade, tá? Eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais para frente. O que eu quero entender, o tal que impõe uma regra, tipo, se ele é real, então usa uma equação x diferente de zero, exatamente. O que eu tô querendo dizer é um pouquinho de lei. Então, nesse caso aqui, ó, essa tracinha, essa barra aqui, significa tal o quê? Então, como a gente pode ler isso? Isso daqui é que x tal que x é uma vogal. Então, x está dentro do conjunto A. Por quê? X, ele obrigatoriamente tem que ser ou A, ou E, ou I, ou O, ou U. Porque essas são as únicas vogais do nosso alfabeto. Eu acho que travou. Travou. Deixa eu parar de compartilhar. Compartilhar de novo. Tinha travado. Ó, eu escrevi essas coisas aí, ó. Acho que tinha, não sei, acho que eu vi aqui, eu acho que tinha travado, mas foi mal. Mas enfim, por enquanto, isso daqui é o básico, ok? Todo mundo entendeu isso? Já o início aqui, só o básico aqui do básico. Sim, quem não entendeu é preocupante. Cada um tem uma maneira de aprender, né? Agora, vamos falar um pouquinho do que eles estavam falando aí no chat, né? A galera tava falando aí, o João e o Lumen tava falando no chat. Um pouquinho de conjuntos numéricos. Existem. Como eu posso deixar esse N bonito? Eu vou deixar desse jeito. Existem os naturais. Ai, caneta. Existem os naturais, os inteiros. Existem os racionais. E existem também os
irracionais, ok? Representado pela letra. Uma letra I, né? Os naturais, todos esses números naturais, nesse caso, eles são positivos, inteiros, a partir do zero. Então, o que eles são? Eles são positivos, inteiros e infinitos, tá? É bom destacar isso. Eles são positivos, inteiros e infinitos. E uma observação importante é, quando tem um asterisco, é porque começa a contar a partir do 1. Se não tem um asterisco, lembra que o zero entra na contagem, tá? Uma observação muito importante aí, ok? Os inteiros são todos os naturais mais os negativos. Então, os inteiros são positivos, inteiros, infinitos e negativos. E aí também entra isso aqui. Se o z tiver um asterisco, isso significa que você inicia a contagem menos um, pula para um, 2 e assim vai, tá? Por diante. Se não tiver o asterisco, aí vem menos 2, menos um, zero, um e assim por diante. Tudo bem? Isso daí são observações. São pontuais a serem feitas. Os racionais são os naturais, frações e também dízimas periódicas, ok? É importante lembrar isso também. São dízimas periódicas, frações e os naturais são os naturais e também os inteiros, tá? Também mais os inteiros. É importante dizer isso. E aí, como eu posso desenhar aqui? Eu vou até apagar esses racionais aqui, e aí eu vou desenhar de uma forma de melhor entendimento. Vamos supor aqui que a gente tem esse quadrado, esse retângulo, e aqui são os naturais, ok? Os naturais, e aí, aqui são os inteiros, e por fim, os racionais, ok? Os números, então, não entendi exatamente por que escolher assim, porque são frações racionais, porque frações irracionais, o lumen, elas são além de uma dízima periódica, tipo, por exemplo, o π. O π é uma fração, teoricamente, e ela é irracional, porque ela não tem um fim, a gente não sabe qual é o fim, ele é infinito. E ele não segue um padrão também. Se a fração ela não finita, exata no sentido de ele não é uma fração exata. Ou ele não é uma fração onde tem uma dízima periódica, isso significa que ele é racional. Por exemplo, uma dízima periódica, ela é 6, 6, 6, 6. Ou ela pode ser um 3, mas repete vários 6. Ou ela pode ser um 2,35, 7, 7, 7. E aí ela vai repetindo assim. Já um número racional, não. Ele é 2,75349. 2921. É um número infinito e ele é aleatório, entendeu? Essa é a diferença. E mantendo aqui, a gente percebe o quê? A gente percebe que os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros e também estão dentro do conjunto dos racionais. Entretanto, tu inverteu irracionais com racionais. Não, não, tá certo. Os racionais, eles são inteiros e a dízima é uma periódica. A dízima não periódica que é desse jeito aqui, ó. Isso daqui é um racional. Por exemplo, o π. O π é um número irracional. Porque, por exemplo, tem como a gente, ó, 3,14 tal, tal, tal. Vamos continuar aqui. Já os números inteiros, eles fazem parte apenas do conjunto do quê? Dos conjuntos racionais. Mas
os inteiros não fazem parte do conjunto dos números naturais. Deu para entender ou ficou bugado mais ou menos essa parte aqui? Aí vocês devem estar se perguntando onde entram os racionais. Os irracionais, eles entram bem aqui, ó. Por que os irracionais entram bem aqui? Aqui entra o π, e entram outros valores, etc. Porque os irracionais, eles não fazem nem parte do conjunto dos racionais e não fazem parte de nenhum conjunto, eles ficam fora desses conjuntos. Entendido? Ótimo. Então, eu vou dar. Eu tô tentando não aprofundar um pouco, mais pra frente a gente vai aprofundar, mas a gente vai. É porque conjunto é bem básico, né? Os complexos imaginários a gente vai trabalhar mais pra frente, quando a gente conseguir trabalhar. Se a gente conseguir trabalhar, eu não vou encher a cabeça de muita gente agora, porque tem mais coisa pra frente e aí eu não posso acelerar tanto na aula assim, não posso ficar tão longa. Mas a gente vai ter aula de números complexos e imaginários também, um pouquinho mais pra frente, tudo bem? Que a gente tá seguindo uma ordem. Então, se eu colocar números complexos aqui, mas, bom, só pra a galera que falou também, né? Eu ouvi o João falando aí. Onde que os complexos e os imaginários entrariam nisso daí? Eu vou escrever aí onde os complexos e os imaginários entrariam, tá? É, o complexo, nesse caso, tá? É, os irracionais, tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui, tá tudo bem? Ok, vamos lá. Aí aqui a gente já tem essa observação. Entretanto, pessoal, eu vou até fazer de outra caneta. Deixa eu ver uma cor que dá para fazer. Vou fazer de rosa. A gente tem os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, e esse conjunto todo aqui, ó, de rosa, esses são os números reais, tudo bem? E aí, onde ficam os imaginários? Os imaginários, eles ficam, obviamente, fora desse conjunto dos reais. E aí, onde ficam os números complexos? Os números complexos, eles são tudo. É o conjunto de tudo. Complexos. Eles entram dessa maneira. É como se fosse uma ponta de uma casa. Tudo bem? Onde fica o quarto, onde tem cada um lugar, né? E aí ali a gente tem os imaginários fora dos reais. É, por exemplo, raiz de -1, ok? Raiz de números negativos, onde a gente trabalha com os números imaginários e os complexos, que nem a galera falou e papou tudo. Tudo bem? É só uma observação, mas a gente vai trabalhar com esses números mais pra frente. É, Vamos lá. Usou rosa. Usei rosa. Hoje eu usei rosa. Relações de pertinência, inclusão e igualdade em conjuntos. Bom, pessoal, a primeira coisa e observação que a gente tem que fazer é aqui, ó. Esses dois aqui, a gente só utiliza entre elemento e conjunto, tá? Elemento e conjunto. O restante, eita, que é tudo que tá de vermelho, a gente utiliza entre conjunto e conjunto. Tudo bem? O que que o E ele significa? Esse Ezinho assim, ó, significa pertence, e o E, quando ele vem com um traço assim, ó, muitas vezes, ele significa não pertence, que tá bem aqui. E aí, tem os outros, né? Quando o C ele é virado assim, é porque ele está no contém, tudo bem? Às vezes não é nem necessário isso. Quando ele está virado para a boca para lá, ele está contido. Quando ele está virado dessa forma, ele não está contido. Perdão, deixa eu fazer do outro lado, que é melhor. Não está contido e não contém. Vou colocar um exemplo aqui mais fácil. Vamos lá. Vamos supor o conjunto A, que possui os números 0, 1, 2, 3.
tá? E o conjunto B, que possui os... Só isso. Vamos lá. Só isso que eu vou colocar aqui. A gente pode escrever o seguinte. Tudo que for entre chaves, pessoal, é um conjunto. Então, nesse caso, o conjunto um ele contém, está contido, não está contido, não contém, pertence ou não pertence ao conjunto A. Qual a gente usa nesse caso? Nesse caso, a gente utiliza o está contido. Então, a gente utiliza o Czinho com a boca virada para lá. E se fosse um dessa forma aqui? Deixa eu só trazer isso para cá. Ótimo. E se fosse um sem chaves? Aí a gente não poderia utilizar isso, porque isso são entre conjuntos. Então a gente colocaria que o elemento um pertence ao A, porque é entre elementos. Aqui, sem chave, é um elemento. A gente só utiliza esse de contido, a gente só utiliza se for entre conjuntos, entendeu? Se aqui fosse, por exemplo, o conjunto 4 em relação a A, ele não está contido em A. Entra ou não está contido, entendeu? Porque é uma relação entre dois conjuntos. E o dos elementos, vamos supor, vamos colocar aqui o mesmo conjunto, 0, 1, 2, 3. Nesse caso, o 1 a gente não pode utilizar pertence. Ah, por que a gente não pode utilizar? Porque o 1, como eu expliquei, entre parênteses, entre chaves, é um conjunto. Então a gente utiliza o contido. Só que nesse caso, 1 em relação a A, ele pertence. Por quê? Porque ele é um elemento. E a gente pode utilizar essa relação de pertinência em relação a elementos. Por exemplo, nesse caso aqui, o elemento 4, ele pertence ou não pertence é o, é o conjunto A? Nesse caso, ele não pertence. Porque se a gente for analisar o conjunto, o elemento 4 não está lá. Entenderam? Dá para passar? Beleza, então, vamos passar aqui, vamos para subconjuntos, tá? Um conjunto B é subcontido de um conjunto A se todo o elemento B pertence ao conjunto A. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui primeiro. Vamos supor um conjunto B e um conjunto A tal que a gente não sabe quais são. Eu vou até desenhar o B de outra cor. O B é vermelho. Tá o conjunto B aqui. O B só vai ser subconjunto de A se o B ele estiver completamente dentro do A. Vocês estão vendo que o B em nenhum momento está fora do A? Nesse caso, o B é um subconjunto. Entendeu? Mas, se fosse mais ou menos aqui, ó, dessa forma, A, B. O B, nesse caso, não é subconjunto. Por quê? Porque o B só tem uma parte, ó, dentro de A. E essa parte, lá para frente, a gente vai ver que se chama intersecção. Entendeu? Então, um conjunto só está subcontido, o conjunto B só é subconjunto de A se o B estiver completamente dentro de A. E aí a gente volta para essa imagem aqui. Olha os números naturais. Os números naturais, em relação aos números inteiros, eles são subconjunto dos números inteiros? Respondam para mim aí no chat. Eu sei que tem pouca gente, mas dá uma olhada aí. Esse N, esse N aqui, é subconjunto desse Z? Sim, porque os números naturais estão completamente dentro dos números inteiros. Muito obrigado, pessoal. E aí, a gente vai ver agora, já ir para frente, o conjunto das partes, tá? Mas,
Vamos brincar um pouquinho aqui e fazer alguns exemplos, tudo bem? Aqui a gente tem um conjunto A, aqui a gente tem um conjunto B, e aqui a gente tem um conjunto C. Vamos lá. O B, em relação a A, é um subconjunto? Ó, vamos fazer tudo em relação ao conjunto A. É um subconjunto? Sim, exato. Mas e em relação a B? Em relação a C, perdão. Não, perfeitamente. O C é um subconjunto de A, ou não seria um subconjunto de A? Esse C, cadê? Deixa eu. O C é o subconjunto de A? Não, exatamente. O C, ele tem uma intersecção com A, tá? Mas isso a gente vai ver aí pra frente agora. Tudo bem isso dos subconjuntos? É muito tranquilo. É só a gente perceber pontos em comum entre os dois, pelo que eu me lembro. Exatamente. Tudo bem? Essa parte de subconjuntos é uma parte bem tranquila. É só a gente lembrar que um conjunto só é subconjunto do outro se ele estiver completamente dentro do outro conjunto, desse conjunto. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Podemos passar? Ok. Vamos lá. Conjunto das partes. Aqui eu trouxe um pouco mais assim. Seja o conjunto A. Vamos lá. O conjunto A é A, B, C. É possível escrever todos os subconjuntos, ou chamada todas as partes, ok? De A. Esse conjunto formado por todos os subconjuntos de A é chamado de conjunto das partes de A e é indicado por PA. Veja, vou demonstrar para vocês. O conjunto das partes de A são todos os subconjuntos que existem dentro desse próprio conjunto de A. Vamos lá. Putz, ficou um pouco difícil de entender. Vamos para os desenhos. Aqui está A, está aqui A, e aí dentro dele tem um subconjunto, um conjunto das partes, que é o chamado PA. Partes de A, no caso, faltou só o parênteses aqui. Tudo bem? E aí, quais são os subconjuntos de A? Bom, pessoal, todos os subconjuntos de A, vocês não concordam comigo que é o próprio conjunto A, o conjunto B ou o conjunto C. São três primeiros já. Pode ser o conjunto AB, pode ser o conjunto AC e pode ser o conjunto BC. Além disso, pode ser o próprio conjunto ABC e o conjunto vazio, que é conjunto de subconjunto de todos os conjuntos que existem, tudo bem? Entendeu o que eu fiz aqui? Eu meio que desmembrei esse conjunto A em vários outros mini conjuntos, e todos esses mini conjuntos fazem parte do conjunto das partes de A. Ficou meio confuso, rápido, de fácil entendimento? O que vocês acharam aí? Então, nesse caso, pessoal, tudo isso ficaria entre chaves, tá? E tudo isso, é o parte de A. Sempre que for possível, aí vocês têm que desmembrar esse conjunto, ok? Essa aula de conjuntos é bem tranquila nesse início. Depois de conjuntos, a gente vai para progressões, que é bem mais legal de trabalhar. Vamos para o próximo, e é aqui que está a importância. Ah, uma coisa, tá? Uma observação. O número de subconjuntos, ó, vamos lá. Somos três subconjuntos. Não são três subconjuntos?
três elementos dentro desse conjunto? Exatamente. Deixa eu pegar outra cor aqui. São três elementos, ok? E dentro desses, e com esses três elementos, a gente formou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito subconjuntos. Não concordam comigo? E existe uma lei, é uma lei, tá? Infelizmente não tem muito não, que 2 elevado a n vai dar um número de subconjuntos. 2 elevado a n por quê? Porque a gente está fazendo subconjuntos e os subconjuntos eles são armazenados de 2 em 2, tudo bem? Então, 2 elevado a 3 daria 8. 8 o quê? Subconjuntos. Quantos subconjuntos a gente tem aqui? 8. Então, em vez de a gente fazer essa trabalheira toda, é só a gente pegar a quantidade de elementos que esse conjunto tem e fazer 2 elevado à quantidade desses elementos. Então, nesse caso, n, esse n minúsculo, seria o número de elementos. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass up. A gente faz a representação depois, tal. Aí a gente falou de subconjunto, falando do conjunto das partes, e agora a gente vai falar das operações, tá? Depois aí eu faço lá o restante do quadro e disponibilizo. Lembrando, a de união, vamos pensar o seguinte. A de união, vamos pensar no conjunto A. Vamos pensar agora no conjunto B, dois conjuntos. Esses dois conjuntos, eles vão estar unidos, tá? Unidos é que vamos pegar, vamos supor que o conjunto A, o B, ele seja 4, 5, 6. E o conjunto A, ele seja 1, 2, 3. Então, a união de A B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem tranquilo, né? Eu tô acompanhando o chat do Discord também, tá? Tá todo mundo ouvindo? Sim, mas se eu entro no Meet, não consigo ouvir o palco. Qualquer coisa eu falo pelo Meet. Dá pra mandar no chat, né? No chat dessa chamada dá, pô, do Meet dá. Gente, o Meet é só pra... Eu acho que eu vou usar pra falar também. Vou falar pelo Meet também. Vou sair daqui, vou fechar o... Fechar aqui. Pronto. Tá todo mundo ouvindo agora? O chat, pessoal, é só você clicar no negocinho de chat ali que vai ter, ó. Vou até mandar um oi lá. Pronto. Vamos manter. A intersecção de A a B, pessoal, nesse caso, deixa eu só fazer uma coisa. Eu sei que pediram para entrar e eu vou permitir. Foi. Vamos lá. Vamos fazer agora a mesma coisa entre A e B. Conjunto A e o conjunto B, ok? A intersecção, pessoal, é só isso daqui, ó. É aquilo que eu comentei com vocês. Isso é a intersecção. Eita, cliquei numa função da caneta aqui que eu desconhecia. Intersecção. O que seria intersecção? De modo, falando assim, a qualidade do Meet é meio ruim, pessoal. Cai totalmente diferente do Discord. Então, vamos lá. Vamos supor que o elemento A, 2, 3. Já o conjunto B seria 3, 4, 5. O que tem em comum entre A e B?
Aqui é o 3 e o 3. Então, qual seria a intersecção? A intersecção seria o próprio número 3. O restante ficaria aqui, ó. 1, o 2, e desse lado ficaria o 4 e o 5. Show de bola? Entenderam o que é intersecção? Intersecção é o que está comum entre os dois. A união é tudo. A intersecção é o que está comum entre os dois. A gente vai utilizar muito isso nos exercícios. A diferença é que eu coloquei aqui, ó, A menos B, x pertence a A e x não pertence a B, tá? X pertence a A. Vamos lá. Vamos desenhar de novo, mas antes eu quero, ó, fiquem atentos nessa daqui, ó, x pertence a A. E aqui, vamos desenhar o B de novo. O B e o A. Se x pertence a A e x não pertence ao B, vocês concordam comigo que o A, que esse A menos B vai ser só isso daqui, ó? Por quê? X, ele pertence somente a A e não pertence ao B. Aqui, ó, é AB, ó. Aqui é AB, é o que eles têm em comum. Então, não pode contar com essa área aqui, porque essa área aqui é tanto A quanto B. Nesse caso, aqui seria o 3. As ideias dos sinais do conjunto são bem explicativas, na sua opinião? São. Mais ou menos. Igual essa da diferença tem que ficar ligado, porque tem gente que conta com a intersecção. A intersecção não conta. Você tem que tirar a intersecção também. Então, nesse caso, tudo que está de vermelho é o A menos B, ok? É a diferença. Da mesma forma que se aqui fosse o contrário, se a gente estivesse falando de que X não pertence a A, tal que X pertence a B, aí seria o contrário. Aí, eita, tirei demais. Aí seria somente aqui. Deu para entender isso, pessoal? Ficou autoexplicativo aqui, né? Você tem que tomar cuidado na leitura. A leitura faz total diferença. E agora, complementar. Meu irmão, o complementar é muito, 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 muito legal, tá? Complementar. Eu vou escrever de outra forma. O complementar de BA, ele vai ser X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Para quem não sabe, isso é basicamente quase a mesma coisa que isso. O complementar é basicamente uma diferença, tá? Mas vamos lá. Vamos desenhar o A aqui e vamos desenhar o B. Pessoal, complementar de A. O complementar de A, tal que X não pertence, ó, X, lembra sempre de olhar. X não pertence a B. Então a gente vai circular, vai pintar só o quê? O que está fora de B. E aí, o que é o complementar de A nesse caso? Complementar de A é o próprio B. Por quê? Vocês não concordam comigo que o A, ele é o A, tudo de vermelho, tudo bem? Só que, vamos supor que aqui é 1, o 2, o 3, 1, 2, 3. Só que para o A ser o A inteiro, não falta essa parte aqui também? Não falta o B? Isso é um complementar. É porque quem que complementa o A nesse caso é o B. Porque se ao invés de mudar o operador lógico, ao invés de colocarmos ou, então, qual é a mudança? Ele exerce outra função? O E é multiplicativo, tá? E é tipo, então, x pertence a A. E x não pertence a B. Se a gente mudasse nesse caso aqui, ó, para ou, é x pertence a A ou x não pertence a B. Basicamente, a gente limitou. Prof, posso fazer uma pergunta no áudio? Tem como enviar áudio? Eu não sabia. Ah, não, entendi. Pode falar, pode falar. Lembrei agora que é só ativar o áudio. Mas, nesse caso aqui, ô João, não exerceria outra função, tá? Na verdade, exerceria sim, tá?
Ó, X pertence a A. Se a gente colocasse o ou nesse caso, X não pertence a B, a gente contaria também com a intersecção. Se a gente conta com intersecção, então a gente já quebra esse paradigma que a gente criou aqui, entendeu? O ou contaria com intersecção, o e não. Cadê? Pode mandar a pergunta aí, em áudio. Não tá saindo, calma, deixa eu. Não tá saindo mesmo, não. Você tá com o áudio desligado. Você fala, mas não sai. Estranho. Enfim, quando você resolver, você me avisa. Aí você faz a pergunta. Ah, minha folha rasgou. Não, minha folha rasgou. Bom, enquanto a Yasmin, ela fica vendo o áudio aí, vamos fazer alguma de propriedades. Propriedade comutativa, tá? Bom, bem óbvio, tá, pessoal? Não vou nem me estender muito em explicação de conjunto, porque tem coisas que são bem óbvias. Não tem muito o que provar. Se A está unido com B, B está unido com A. Tranquilo, né? Isso daqui não tem nem o que explicar. Pô, se um está unido com o outro vai estar unido com ele. Se A intercepta B, logo B também intercepta A. Show? Essa é a primeira propriedade comutativa. Tudo bem? A segunda é associativa. Se A, o conjunto A e B estão unidos, e eles pertencem também, eles unem a C, então A e B unidos e C unidos, logo a gente pode dizer que o A unido com B unido com C também é a mesma coisa, tá? Por quê? A gente imagina eles um só, pessoal. A gente imagina eles um só. Exato. A gente pensa em um só. A gente pensa, ó, vamos supor que aqui é uma bolinha, A e B unidos são uma bolinha, mas eles também juntos, unidos, formam C. E aqui é a mesma forma. O A unido com B e o C forma também. Tudo bem? Isso também é válido para só para união. E a distributiva, pessoal, vamos pensar que isso daqui é menos, isso daqui é mais. Tudo bem? Ó, menos vezes mais daria menos. Não concorda comigo? Menos vezes mais também daria menos. Olha só. Mas o que está entre esses dois? O mais. União, vamos associar a mais. Intersecção a menos. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos. Nesse caso aqui, ó, o menos entra aqui. E aqui a gente entra com o mais, tá? Porque a gente, nesse caso, teria que inverter. Tudo bem? Sempre fazendo esse jogo de sinal. Não tem muito o que explicar. Próximo agora que vai ter como dar uma aprofundada, que é a lei de Morgan. Mas todo mundo entendeu essas propriedades? Elas são importantes, ajudam a resolver alguns exercícios, tá? Vamos para a lei de Morgan. E aqui a lei de Morgan, eu vou provar ela para vocês, tá? Ó, a lei de Morgan, ela diz isso, tá? Ela diz que o complementar de A união com B é igual à intersecção do complementar de A com o complementar de B. Vamos lá. Se X ele não pertence a A união de B, logo X não vai pertencer a e X não vai pertencer a B. Espera aí que alguém caiu. Aí foi. Você está explicando mais coisas que meu curso. Pois é. Logo, se eles não. Então, X ele vai pertencer ao complementar de A e X vai pertencer ao complementar de B. A gente pode abrir tudo nesse caso, né? A gente pode colocar em evidência X pertence ao complementar de A com a intersecção do complementar de B. E a gente chega basicamente a isso.
Pode, pode falar, Yasmin. Ah, 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 ah. Estamos ouvindo. Dá para ouvir? Uhum. Ah, então, a minha pergunta era sobre dos complementos ainda, complementares. Quando tem mais de um conjunto, assim, normalmente muito comum, né? Ter A, B, C, ficaria uma bolinha dentro da outra? E como eu saberia o complementar de cada um? O complementar ele só é utilizado para subconjunto. Ele geralmente cai mais quando é subconjunto ou quando falta outros conjuntos. Por exemplo, aqui a gente tem B. Aqui a gente tem 1. Mas a gente também tem, nesse caso, o C. Vocês não concordam comigo que é uma boa pergunta? O, o complementar de A, o A, ele seria isso daqui tudo, ó, que é só isso que é A. Então, o complementar de A seria o quê? Seria, deixa eu trocar de caneta. O complementar de A seria a união de B e a união de C. Então, nesse caso, o complementar de A seria a união de B com C. Entendeu mais ou menos? Porque essa pergunta que você fez é muito boa, mas é só você pegar o que é só A e o restante você une, como se fosse um conjunto só. Ok? Lei de Morgan provada, e é a mesma coisa do que eu coloquei. Então, ó, se X ele não pertence, ó, vamos pensar aqui, X ele não pertence à união de A a B. X não pertence a A e X também não pertence a B. X pertence ao complementar de A, ou seja, é aquilo que falta para ser A. E X pertence ao complementar de B. Logo, X pertence à intersecção entre A e B. Por quê? Vamos lá. Aqui a gente tem A, aqui a gente tem B, B, A. Esse não é o complementar de A? Esse não é o complementar de B? Mas e aí, o que que sobra? X vai ser o quê? Se X ele não pertence a A e X também não pertence a B, a única coisa que restou para o X foi pertencer à intersecção de A e B. Olha só que fácil de entendimento que ficou agora. É mais fácil a gente... Ó, aqui eu provei para vocês, tá? Isso daqui embaixo é a aprovação. E aqui é uma maneira mais fácil de explicar essa lei de Morgan. Tudo bem? Tranquilo? Bem interessante, aliás, essa forma de entender. Maneiro, né? Quem mandar mensagem lá no Discord no geral, eu também tô vendo, tá? Qualquer coisa. É importante. Mas, ó, muito bom, pessoal. Muito, 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 muito bom essa lei de Morgan. Espero que todos tenham entendido. Eu tô dando uma aprofundada maior. Espero que a dúvida da Yasmin tenha sido sanada, velho. Porque foi uma dúvida muito boa, tá? Muito boa. E aí caiu junto com a lei de Morgan, basicamente. E agora, pessoal, vamos para os exercícios. Eu vou fazer um só com vocês, e aí vocês vão fazer o restante. Ah, caraca, quase que eu esquecendo, cara. Tem uma coisa muito, muito, muito. Eita, por que que ficou em pé? Muito, 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 muito importante que eu vou trazer com vocês. Vou trazer aqui, ó. Bom, pessoal, tem uma coisa que é o número de elementos de uma união, tá? Vamos fazer um desenho aqui bem tosco, rapidinho. A, B, isso aqui é a intersecção de B. Eu já vou começar a escrever desse jeito com vocês, que vocês já entendem. Vocês não concordam comigo. Agora eu vou escrever de outra cor, para ficar legal. Que B, o número de elementos de B, do conjunto B, não seria, no caso, vocês não concordam comigo que B seria igual ao número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção entre BA? E vocês não concordam comigo que o número de elementos de A não seria isso menos a intersecção do número de elementos de B? Mas aí, como a gente ficaria, como nós faríamos, nesse caso, o número total de elementos? Qual é a união? Qual é a união disso tudo? Bom, pessoal, bem simples. A união disso tudo
é basicamente NA menos N e a intersecção, mais, porque união é soma, lembrando, né? A gente aprendeu isso. NB menos a intersecção, mais a própria intersecção. A gente não pode esquecer de contar. Bom, aí é que a gente pode fazer umas simplificações, tá? Estamos simplificando. Esse aqui cancela com esse. E aí, o que que sobrou? Que a união é NA mais NB mais, perdão, menos a intersecção. A gente só usa dessa forma, essa forma. Eita, por que eu estou escrevendo lá? Isso. A gente só utiliza essa fórmula quando a gente tiver dois conjuntos, tá? Eu vou pegar e vou aplicar ela agora para vocês, tá? Eu vou pegar aqui, 32 joga um vôlei. Aqui, ó, vou pegar e vou aplicar ela agora. Vou fazer o exercício 3 de duas formas e aí vocês fazem o restante, tudo bem? Vamos fazer aqui o exercício 3. Considere que para obter o coronavírus, tá, frente de apoio para combater o coronavírus é composta por 50 pessoas da área da... Pode falar, Yasmin, antes de iniciar a questão. Acho que uma coisa boa de citar também é um conjunto universo, né? Sabe? De tudo. Ou às vezes as pessoas que ficam fora e não respondem nada, Então, entre A e B, e não estão em nada. vou falar isso agora. Bem lembrado. Esses 50 pessoas da área da saúde, pessoal, assim como a Yasmin acabou de falar, nesse caso, seria o conjunto universo, tá? É o conjunto total de pessoas que a gente está trabalhando nessa questão. É o conjunto universo. Dentro desse conjunto universo, então vamos desenhar o conjunto universo aqui, ó. Bem lembrado. São 50 pessoas, tá? 35 usam óculos de segurança. Então, óculos usam 35 e 30 usam máscaras purificadoras de ar, tá? Então, máscaras usam 30. Sabendo que 7 delas não usam óculos de segurança, então onde que tá esse 7? O 7, pessoal, tá fora disso daqui, ó. O 7 tá bem aqui, ó. Essas são 7 pessoas. 7 pessoas que não usam nenhum dos dois. Pode-se concluir que os profissionais que usam óculos e esse E representa a intersecção. Então ele quer saber isso daqui, ó. Quantos usam isso? Tudo bem? A primeira coisa, pessoal, para a gente fazer, a gente não pode, quando tiver gente fora assim, ó, quando tiver gente de fora, a gente não pode trabalhar com essa galera contando ela. A gente tem que remover. Por que a gente tem que remover? Porque elas não fazem parte desse conjunto todo aqui, ó, desse conjunto união que a gente quer descobrir. Elas fazem conjunto universo, mas do conjunto união, que é esse tudo que a gente quer descobrir, eles não fazem parte. E aí, ó, olha só o que eu acabei de aplicar. Vocês não concordam comigo que o que ele deu, primeiramente, deixa eu escrever aqui, foi 35 que usam óculos, então isso é 35, e aqui é 5 e 30 usam máscara, né? 30 usam máscara. Vamos fazer aqui que NO e NM, que eu acabei de fazer, tá? Seria NO 35 e o outro 30. O que que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a intersecção. O intersecção com N. É isso que a gente quer descobrir. Mas, e esse 43? Esse 43, vocês não contam comigo que é a união? É a união do óculos junto com M? Por quê? Se a gente pega o conjunto universo, tira o conjunto que não faz parte, o que que sobra? Só isso daqui tudo. Entendido? Então, o conjunto união é, nesse caso, isso. E aí, a gente faz aquela propriedade que eu acabei de ensinar para vocês. A união com B é igual a NA mais NB menos intercepção. 43 é igual a NB, a gente pode colocar que é aqui, mais NR, a gente pode colocar que é 30, menos a intercepção entre eles, que eu vou colocar x, tá? Que é mais fácil de trabalhar. E aí fica 43, que é igual a 65, menos x. X é igual a menos 5, vamos ajustar isso, menos 43.
x. Nesse caso aqui, é 22. Letra D. Qual é a outra forma de fazer? Bom, a outra forma de fazer é aqui, aqui. A outra forma de fazer é basicamente, pessoal, na verdade, não vou nem fazer, porque vai cair nessa mesma coisa. Vai cair nisso daqui, ó. Tá? Mas bem mais foi. Mas na vida real isso não seria pura probabilidade? Cara, depende, porque a gente tem que levar em consideração que sete não usam, né? E a gente tem que levar em consideração que essa intersecção faz parte dos dois conjuntos, tá? Bora fazer aí exercício 1. Bom, eu vou fazendo e vocês vão fazendo junto comigo para a gente não perder tanto tempo, que eu vou ter que sair daqui a pouco. Naldo sugere em um grupo limitado de amigos 2 filmes. Então, ele sugeriu 2 filmes. O filme 1 é esse e o filme 2 é esse, ok? Desses amigos, 15 assistiram o filme 1. Então, o filme 1 é um 15. 15 assistiram o filme 2. Aqui é o filme 1. Filme 2. 15 assistiram. E 10 assistiram os 2 filmes. Os dois é o 2 e 1. 10 assistiram aos 2. E 15 não assistiram nenhum deles, foram 15. É bom fazer essa tabelinha de dados, tá? Ele quer fazer o correto, é o total dos números de amigos. É o que a Yasmin acabou de falar. Ele quer saber o conjunto universo. Aqui a gente tem esse, aqui a gente tem esse, e a gente tem mais um aqui, ó, que são esses 15, tá? E aí, nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir aqui. Começa sempre, quando for nesse caso de tiverem os dados, aqui no meio. No meio são 10. Beleza. Aqui é o filme 1, aqui é o filme 2. Faltam, ó, vamos pensar só nesse filme 1, tá? Se a gente já tem 10 aqui, ó, pensando no filme 1, e são 15, quantos faltam para completar o filme 1? 5. Então, isso é 5. E agora vamos pensar só no filme 2. Se a gente já tem 10 no filme 2, e o filme 2, 15 assistiram o filme 1, 15 assistiram o filme 2. O filme 2 já tem 10, faltam quantos? Mesma coisa, faltam 5. Então, logo, portanto, esse sinalzinho aqui é portanto na matemática, tudo bem? A gente soma tudo. 5 mais 10 mais 5 e lembra do 15, porque o 15 faz parte, mais 15. 20, 30, conjunto universo é 35 pessoas. Opa, soube errado, calma aí, né? É possível. 20, 30, 35, não. Gente, o que eu tô fazendo de errado? Opa, nossa, credo. Burro. 3 filmes, e provavelmente desses 15 assistiram o filme 1. Ah, não. Ó, foi mal, pessoal. Aqui foi um erro meu, tá? Credo, um erro meu sinistro. É o filme 2, ó. 15 só assistiram. É só. Só. Se eles assistiram só ao 15, então o 15 já entra aqui, ó. O 15 já entra aqui, ó. Fica atento. Aqui eu errei, foi mal. Eu não tinha prestado atenção. 15. Só o filme 2. Agora sim. 5 mais 10 mais 15. 30, 45. É a resposta correta. Tem que ficar atento, ó. Porque ele falou que só assiste, só. Olha a diferença. 15 assistiram ao filme 1. Beleza, aí a gente faz aquilo que eu falei com vocês. Mas só ao filme 2, já coloco 15 direto. Vamos para a próxima. A empresa, tal. Resultados. 32 jogam futebol, que é um dos meus esportes favoritos. 27 jogam voleibol, que eu jogo todo final de semana. 19 praticam golfe, que eu não sou rico para isso. 7 jogam futebol e vôlei. 5 treinam. Eu estou tirando tudo do texto, tá? 5 treinam voleibol e golfe. E 8 praticam futebol e golfe. E uma pessoa, esse cara, olha atleta, joga tudo.
Com base, quantos colaboradores trabalham nessa empresa? Vamos lá. A gente desenha e a gente tem que fazer tudo se intersectando, tá? Futebol, vôlei, golfe. Quantos jogam nos três? Um. Então, um já entra aqui. Quantos jogam no futebol e golfe? Essa parte aqui, ó, futebol e golfe. Não é isso daqui tudo? A gente já não tem um, então para completar o 8, faltam 7. Então já foi e já foi. Voleibol e golfe. Não são 5? Se a gente já tem um, faltam 4. Então já foi. Futebol e vôlei. Já não tem. Ó, futebol e vôlei é só isso. Já não tem um? 6. Então, para completar 7, faltam 6. De amarelo agora. Golfe. Só golfe. Golfe é 19. Mas só no golfe inteiro a gente já tem quantos? 7 mais 1, 8, mais 2, 12. Menos 12, só golfe jogam 7. Jogam só voleibol. São quantos? 27, né? Então aqui já foi, 27. Mas aqui a gente já tem 10, 11. 27 menos 11, 16. E aqui jogam só futebol, são 32, não são? 32. Aqui é menos 14, 18. E aí, qual é o conjunto universo, Arthur? Ué, faz o retângulo que associa o conjunto universo, soma tudo. Vamos lá. Aqui é 16, tá? 4 mais 16, 20. 20. Mais 14, 34. Então, já foi esse, já foi esse, já foi esse, já foi esse. Mais 6, 40. Então, já foi. Mais 18, 58. Já foi. Falta um 1, 59. É o conjunto universo. Entendido? O 3 já está resolvido. E aí, vamos fazer esse da PUC aqui primeiro. Quem tiver dúvida, uma pergunta. Por que uma porta que não pensei muito? Não seria só somar todos os totais? Não, 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 não. Porque esses 7 são os que ó, o 7 aqui, ó, representa só essa parte aqui, ó. O 18, só essa parte aqui. Então a gente tem que somar tudo. A gente está meio que passando as coisas para um funil, tá? Isso, iria repetir elementos assim, perfeito. Exatamente. Vamos lá. Se A é igual a B, A e B em conjuntos, sejam A e B conjuntos. Sabemos que A é o conjunto 2 e 4, e a intersecção de AB é 4. E a união de AB é 1, 2, 3, credo que 3, 4, 5, 6. Qual é o elemento dos números B? Quantos elementos tem o B? Bom, pessoal, vamos ver a intersecção. É 4, né? O A tem 4, então B, a gente já sabe que tem 4. Só que, olha a união. A união tem 1 e o A tem 1? Não tem. Então, o 1 só pode ser do B. O 2, o A tem o 2? Tem. Então, o B não pode ser do 2, porque o 2 não faz parte da intersecção. O 3, o A tem 3? Não tem. O A tem 5? Não tem. E o A tem 6? Não tem. Então, quantos elementos são? 5 elementos. Letra D. Tranquilo, né? Ou bugaram a cabeça? Tranquilo. Agora vamos para a última questão. Sabendo-se que foram entrevistados 165 clientes, o número de clientes que optaram pelos dois sabores foi conjunto universo, 165 clientes. Isso daí é uma mania que eu peguei na física, tá? De utilizar na matemática, trabalhando com dados. Para saber se eles preferem milkshake de morango ou chocolate. Eu prefiro de morango. Nessa pesquisa, os clientes optariam pelos dois sabores e foram pedidas as seguintes respostas. 98 optaram pelo sabor de morango. 98 gostaram de morango. 72
pelo de chocolate. E 18 optaram por um sabor diferente que eu gosto de colocar não. 18. Vamos desenhar o conjunto universo aqui? O conjunto universo está aqui, 165. A gente sabe que tem morango, a gente sabe que tem... Por que não ficou bonito? Nossa, você iria ficar... Você ia aproximar o quê, ó? Ó, cadê? 59. Tá, a soma aqui de tudo que... Ah, não. Perdão. Aí você somaria tudo e colocaria a observação. Vamos lá. O 18 entra aqui, porque o 18 é que não gostou nenhum desses. Morango, chocolate. Se a gente sabe que 18 não gostou desse, 165 menos 18, é 7, 4, 1. Então, isso daqui tudo, ó, é quanto? A união. A união de morango junto com chocolate é 147. Só que a gente sabe que o número que gosta de morango é 98. E o número que gosta de chocolate é 72. Ele quer saber o quê? O que gosta dos dois. Então, é a intersecção de morango e chocolate, que é X. E aí, ó, olha onde a gente cai. Novamente, naquilo que eu falei para vocês. A união dos dois é igual a NA mais NB menos a intersecção dos dois. Cara, isso daqui salva vidas, tá? A união, a gente calculou, é quanto? 147. Se fosse disso, eles iam fazer de um jeito muito mais trabalhoso. Qual é o valor de A? A gente pode falar que é 98. 98 mais 72 menos X, que a gente aprendeu de X. Deixa eu colocar lá para baixo. Então, eu passo o X do outro lado, ajustando. Tá? Tô só ajustando. 98 mais 72, 10. Aqui, 16, 17. 170 menos quanto? Menos 147. Menos 170 menos 147, 6, 2, 3, 0. Portanto, x é igual a 23. Resposta, letra B. Faço somando tudo, subtraindo no final. Tem como fazer isso. Mas é que essa fórmula aqui é uma fórmula mais aprofundada, entendeu? Ela só funciona para 2, tá? Se tivesse mais um aqui, ó, você não poderia usar essa fórmula. Só funciona quando for 2. É uma fórmula bem mais rápida. É aprofundado. Bem mais rápido. E aí eu demonstrei isso lá em cima. Bom, é isso. Conjunto não tem muito o que dizer, não. Alguém tem uma dúvida? Tranquilo, conjunto, ó. Bem tranquilo. Não existem muitas dúvidas. Posso falar uma coisa? Pode. Calma, me perdi. Se perdeu aonde? Diga pra mim. Como você chegou no 147? Cadê o exercício? Né? O 147, o 147 é a união, que é o conjunto universo, 165, menos aquele que está fora disso daqui tudo, ó, que está fora desses dois, menos o 18. Aí, com isso, eu cheguei ao 147. Entendeu? Porque para a gente jogar esse 147 aqui, ó, a gente primeiro tem que descontar esse cara que não faz parte desse conjunto união. Entendeu?